Vamos então resolver o problema número 12 da prova de Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019 para os 10º e 11º anos. E o enunciado diz-nos o seguinte: as letras A, B, C e D representam 4 números inteiros distintos, escolhidos entre 1 e 10, inclusive. Qual é o menor valor possível para a expressão A mais B mais C sobre D? A sobre B mais C sobre D. Portanto, este problema é um problema que vamos abordá-lo tendo por base dois conceitos. O primeiro é que o valor de uma adição é tanto menor quanto menores forem os valores das suas parcelas. E o segundo conceito é que uma fração é tanto menor quanto menor for o seu numerador e quanto maior for o seu denominador, ou quanto maior for a diferença entre o denominador e o numerador. Na perspectiva de aprofundarmos esta matéria com mais atenção, vamos fazer uma extensão do problema no final, estendendo a análise para menores valores para uma expressão não de duas parcelas, mas de 3 parcelas. Ora bem, o valor da expressão A mais B, A sobre B mais C sobre D é tanto menor quanto menor forem os valores das suas parcelas A sobre B e C sobre D. As parcelas A sobre B e C sobre D são números racionais, portanto com o denominador diferente de zero. Uma fração A sobre B é tanto menor quanto menor for o seu numerador A e quanto maior for o seu denominador B. Ou seja, quanto maior for a diferença entre o denominador e o numerador, menor será a fração. Por exemplo, numa sequência de 4 números 1, 2, 3, 4, o par de números que permite obter uma fração de menor valor é A igual a 1, portanto o numerador o menor possível, e o denominador igual a 4, o denominador o maior possível. Portanto, o diferencial é 4 menos 1 é 3, é exatamente a diferença entre os extremos. No nosso caso, temos a possibilidade de escolher entre os 10 números de conjunto, entre o número 1 até o número 10. A quantidade de números distintos para formar duas frações tem que ser 4. 2 para numeradores e 2 para denominadores. Os numeradores, tendo em conta que nós pretendemos o valor menor possível, serão os extremos menores, portanto 1 e 2, enquanto os denominadores serão os extremos maiores, o 9 e o 10. Do conjunto de 4 números extremos, portanto o 1, o 2, o 9 e o 10, portanto os 2 menores e os 2 maiores, sabendo que entre os menores são para o numerador e os maiores são para o denominador, é possível formar uma combinação de 4 frações. Né? 1 sobre 9, 1 sobre 10, 2 sobre 9 e 2 sobre 10. Né? Tendo em conta que estes são para o numerador e estes são para o denominador. Então temos a hipótese de formar 4 frações. A combinação destas 4 frações permite-nos formar duas expressões do tipo A sobre B mais C sobre D. Essas expressões são combinando o 1 nono mais 2 décimos e 1 décimo mais 2 nonos. Resolvendo as duas expressões numéricas, chegamos à conclusão que a menor é exatamente a 1 sobre 9 mais 2 sobre 10. Isto dá 28,90 avos, enquanto a outra dá 29,90 avos. Pelo que a menor soma é exatamente 1 sobre 9 mais 2 sobre 10, simplificando a fração por 2, 28, 14, 90, 45. Analisando as respostas disponibilizadas pelo problema, verificamos que a opção de resposta é C, que corresponde ao resultado de 14 sobre 45 avos. Portanto, aqui vemos exatamente que os valores extremos se combinam. Portanto, o menor valor dos menores combina-se com o menor valor dos maiores. E o maior valor dos menores combina com o maior valor dos maiores. Vamos então analisar a questão extra. Consideramos os mesmos 10 números, mas a expressão, em vez de ter 2 parcelas, passa a ter mais 3 parcelas. Portanto, o assunto vai complicar um pouco. No nosso caso, os 3 números menores é 1, o 2 e o 3, e os maiores é o 8, o 9 e o 10. Portanto, dos 10 números, nós ficamos com 6. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Do conjunto de 6 números extremos, 1, 2, 3, 8, 9 e 10, sabemos que entre estes os menores são para o numerador, portanto 1, 2 e 3, e os maiores são para o denominador, 8, 9 e 10. Portanto, é possível formar 9 frações por combinação, portanto 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo e depois
O 2 é a mesma coisa, 2 oitavos, 2 nonos, 2 décimos, o 3, 3 oitavos, 3 nonos, 3 décimos. Dá-nos aqui exatamente esta combinação de frações, dá-nos 3, 6, 9 frações. Né? A combinação destas 9 frações permite-nos formar 6 expressões do tipo, deste tipo, isto é, soma 3 parcelas. Cada uma destas frações com um numerador específico, por exemplo, cada uma das frações do tipo 1 sobre b, 1 sobre d ou 1 sobre f, portanto, podem combinar apenas com 4 das 6 frações dos restantes tipos. Vamos já analisar isso mais à frente, mas, por exemplo, o caso do 1 oitavo. 1 oitavo, ao combinar com estes dois conjuntos, com o numerador 2 e o numerador 3, exclui automaticamente as duas frações com o mesmo denominador, porque não pode haver repetição de números. Portanto, este 1 oitavo não pode combinar com 2 oitavos nem com 3 oitavos. Portanto, o mesmo acontece com as outras 3. Mas vamos ver isso mais à frente. Portanto, na combinação de 1 oitavo pode combinar com 2 nonos, com 2 oitavos não pode porque tem o mesmo denominador. Combina com 2 nonos e automaticamente, estando estes dois números utilizados, resta-nos o 3 e o 10. Portanto, 3 décimos. Chegamos a uma expressão deste tipo. Do mesmo modo, mantendo 1 oitavo, pode também combinar com 2 décimos, não é? Esta continua excluída porque tem o mesmo denominador e, portanto, resta-nos o 3 nonos. Portanto, segunda expressão. Agora vamos passar, analisamos a fração 1 oitavo, vamos passar à fração 1 nono. Não é? 1 nono pode combinar com 2 oitavos, não combina com 2 nonos porque tem o mesmo denominador e automaticamente resta-nos o 3 décimos. Chegamos à terceira expressão. Quarta expressão, o mesmo 1 nono combina com 2 décimos, exclui os denominador com o denominador igual a 9, para não haver repetição, e resta-nos o 3 oitavos. Quarta expressão. Depois vamos para 1 décimo, pode combinar com 2 oitavos, exclui o denominador 10, porque não pode repetir, e automaticamente este tem que combinar com 3 nonos. Portanto, quinta expressão. E finalmente, 1 décimo pode combinar com 2 nonos e que por sua vez resta-nos o 3 oitavos. Exclui-se na mesma os denominadores 10 por causa de não haver repetição. Portanto, conclusão. Ficamos com 6 expressões. Ficamos com 6 expressões que podem ser calculadas. Tem aqui os valores de cálculo, desenvolvimento, e chegamos à conclusão que a menor expressão é exatamente esta, a primeira. Corresponde a 233 sobre 360. Portanto, esta é a expressão algébrica que corresponde ao menor valor. Se analisarmos a combinação dos diversos números, verificamos que o menor dos números combina com o menor dos maiores, não é? Que é o 8. O maior dos menores, que é o 3, combina com o maior dos maiores. Portanto, e os outros dois que restam combinam entre si. Portanto, está aqui resolvido o problema com uma análise do mesmo tipo do problema proposto pelo problema, mas extrapolado para 3 parcelas, o que torna a coisa mais complicada. Mas, de qualquer modo, permite aprofundarmos e ficarmos com um conhecimento melhor sobre este tipo de exercício.